maneira nacional, como de maneira internacional. Para o transporte nacional, que é bastante simples, mas que, logicamente, nós veterinários não temos isso em aula, na sala de aula, e temos que, às vezes, nos capacitar de forma prática quando estivermos já atendendo a campo, né? Então, existe aí um atestado hoje requerido, um atestado de sanidade de vacinação. São 2 atestados que nós idealizamos, eu coloquei como um só. Isso era aceito, e dependendo do órgão onde nós vamos emitir a nossa guia de trânsito, eles ainda aceitam, mas a maioria deles pede para que o veterinário faça um atestado de sanidade. Neste atestado de sanidade, eu vou inferir sobre a qualidade de saúde desse animal. Olha, esse animal está saudável, ele é pertencente a uma região livre de mormo. Isso eu tenho que atestar. Exame de anemia infecciosa equina e exame de mormo, 2 exames requeridos hoje para qualquer transporte animal dentro do território nacional e internacional também. E, logicamente, frente a esses 2 exames de anemia e mormo, eu consigo recolher, eu consigo fazer a minha GTA, que nós chamamos de Guia de Transporte Animal. A GTA é um documento que atesta a sanidade que o veterinário assinou, que os exames de anemia infecciosa e de mormo estão em dia, e daí, então, com esta GTA, não existe barreira sanitária, barreira federal, municipal ou estadual, de polícia, que possa nos barrar para o transporte desse animal, porque esses documentos estão atualizados, estão em dia. A saber, guia de transporte equino, guia de transporte animal, ainda é um documento necessário ao território nacional, e ele tem uma validade média de 48 horas, 2 ou, no máximo, 3 dias, dependendo da região que vai ser emitido, se é retorno do animal, se é ida do animal, tempo de viagem que ele vai levar. Normalmente, os veterinários credenciados pelo Ministério da Agricultura é que podem emitir este GTA com este tempo de validade para utilização nesse transporte animal. Como veterinário autônomo, o que eu faço? Colho o sangue, faço o exame de anemia e de mormo. Esses exames são hoje entregues para nós depois de 48 horas de entregue no laboratório, faço os atestados, junto tudo isso para tirar o GTA e vamos transportar esse animal. Agora, se for um transporte internacional, a coisa já muda um pouco, já tem outros requerimentos, né? Depende se esse transporte ele vai ser definitivo, ou seja, eu vou exportar o animal, vou mandar ele para a Austrália, ele nunca mais vai voltar. Isso é uma exportação definitiva que a gente chama. Não, mas ela é temporária, ou seja, eu vou levar o cavalo para as Olimpíadas do Japão no ano que vem, e ele, após a competição, retornará ao território nacional. Por quê? Existem condições alfandegárias distintas para se uma exportação é definitiva ou se é uma exportação temporária. Os exames, eles se alteram. O que eu quero dizer com exames? Os exames requeridos pelos países de destino se alteram frequentemente, até porque as doenças se alteram, e daí os países, frente a um órgão internacional chamado OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, que é quem controla a sanidade animal de qualquer espécie animal no mundo, a OIE vai dando aval para os países em relação a, olha, precisa pedir este exame, olha, saiu deste país, precisa fazer tal teste. Isso é requerido, isso está na página da OIE, inclusive. Se vocês entrarem na página da OIE, existem lá todos os documentos necessários e exames necessários para qualquer país de destino. E dependendo do país, são diferentes exames que são requeridos. Enfim, se eu vou, por exemplo, andar para os Estados Unidos, eu sei que os Estados Unidos pede para mim isso, uma agência aduaneira auxilia, algum despachante nos auxilia, diz, olha, eu preciso do seu cavalo, anemia negativo, anemia infecciosa negativa, mormo negativo, eu preciso de arterite viral negativa, eu preciso de estomatite vesicular negativa, eu preciso de piroplasmose negativa. São os 5 que normalmente os Estados Unidos requerem. Eu vou colher esses exames, dar os exames negativos, se assim forem, para esse despachante, ele vai até o serviço do Ministério da Agricultura Nacional para emitir o que a gente chama de certificado sanitário. O animal só vai para uma viagem internacional com o certificado sanitário do Ministério da Agricultura, que, por exemplo, nosso portão de saída no Brasil é sempre Viracopos. No aeroporto de Viracopos existe lá o Departamento de Defesa Sanitária, o despachante leva todas as documentações previamente lá e fala, olha, vou embarcar com esse cavalo, está aqui, o Ministério atesta, carimba e me entrega o certificado sanitário, assim eu posso embarcar com esses animais. Falando mais do transporte, era só para mostrar para vocês como existem requerimentos prévios que o veterinário deve sim se preocupar.
O transporte, para ser seguro, ele pode ser por duas grandes vias hoje, como eu falei para vocês anteriormente: transporte rodoviário e transporte aéreo também, tá? Transporte rodoviário, logicamente, eu estou falando de transporte municipal. Eu estou em São Paulo, o cavalo está na Hípica Paulista, ele vai para uma prova lá na Hípica de Campinas. Esse é um transporte municipal. Intermunicipal, ele vai lá para o Mato Grosso para participar de uma prova lá. O interestadual, intermunicipal, entre cidades, municipal, quando ele vai trocar hípicas dentro da própria cidade. Intermunicipal, quando vai trocar de cidade. Interestadual, quando vai trocar de estado, vai para outro estado e vai passar por barreira sanitária. Né? Então, interestadual não tem escapatória, os documentos vão ser verificados. Muitas vezes no municipal e intermunicipal não pega nenhuma barreira, os documentos vão ser verificados só no destino, só no local, na hípica, que está sediando esta prova, este evento. E na América Latina, podemos ainda ir de caminhão? Sim, podemos transportar para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai de caminhão. Viagem longa, morosa, mas sim, existem às vezes esse tipo de transporte, e daí passa a ser a documentação do transporte internacional. Agora, a maioria das vezes, no transporte internacional, ele é feito por transporte aéreo, pelos aviões de carga. Tinha um desenho no primeiro slide aí que eu tinha posto para vocês, que tinha ali cavalos sentados junto às pessoas. Isso não existe mais, esses aviões que partilham passageiros carga, isso tem ficado de lado. As companhias aéreas hoje trabalham com aviões cargueiros, e nesses cargueiros que nós levamos os animais para participarem de eventos internacionais, tá? Ou seja, quando a gente quer levar para um evento fora, quer seja um Pan-Americano, uma Olimpíada, quando a gente vai participar de uma prova da Copa do Mundo na Europa, logicamente a gente vai de avião. Antigamente existia o transporte marítimo, os grandes navios que transportavam animais. Isso hoje fica muito à mercê de transporte de bovinos, de espécies mais pesadas em grande volume, quando, por exemplo, nós vamos importar animais advindos da África, por exemplo, eles vêm por via marítima, mas demora muito mais, para os cavalos não é adequado, não se utiliza mais no passado longínquo. Eu nunca viajei de navio, a não ser a passeio, nunca viajei de navio com cavalos, porque isso ficou mais na história aí do transporte. Em relação ao preparo do animal para o transporte rodoviário, vamos pensar transportando ele por estradas afora. O que a gente deve fazer? E o transporte rodoviário pode ser de caminhão ou de trailer. Tanto faz, são os modelos que nós temos aí de transporte. Lógico, nós temos que preveni-los de doenças durante esse transporte. Existem animais que precisam tomar medicamentos para se acalmar. Existem animais que é necessário até sedar o animal durante o embarque. Não é comum. A maioria dos animais que vão se acostumando com o transporte rodoviário, eles viajam muito bem. Eu sempre falo que estrada esburacada é a melhor coisa para transportar o cavalo, porque aquilo vai balançando, ele vai se preocupando com o equilíbrio dele, em ficar em pé dentro do caminhão, e ele fica bem. Às vezes nós pegamos um avião, um transporte aéreo, e está lá em em céu de brigadeiro, azul, sem nenhum tipo fugiu o nome, quando o avião fica balançando, fugiu o nome agora. Bom, se alguém lembrar, me fale. Turbulência. Turbulência. Obrigado, queridos. Bom, enfim, sem nenhum tipo de turbulência, o animal começa a ficar estressado dentro do container. Eu peço para os pilotos pegarem a estrada com buraco. É melhor balançar, para a gente é ruim, dá medo, mas é melhor balançar para eles, para os cavalos, do que ficar parado, que muitas vezes começa a se estressar com todo aquele tempo enclausurado num box, seja lá onde for. Então, alguns animais a gente precisa acalmá-los, eles precisam previamente serem sedados, ou precisam tomar medicamentos que possam baixar o limiar de excitação previamente à viagem. E muitos veterinários gostam de fazer antibioterapia preventiva, ou seja, fazer alguns dias antes da viagem, 2, 3 dias prévios à viagem, e durante a viagem, uma antibioterapia para evitar o que chamamos principalmente a maior preocupação do transporte animal na sanidade dos equinos, é a pneumonia pós-transporte, que é gravíssimo. Lógico que as condições de estresse, às vezes a condição climática dentro do ambiente que está se transportando, o contato com sujidade, com o feno que está à frente dele ali para ele se distrair, pode predispor a problemas respiratórios que podem ser graves. Então, às vezes, realizar antibioterapia pode ser uma maneira de prevenir esta doença. Eu não faço, mas isso é particularmente a minha maneira de atuar. Eu prefiro
deixar as condições mais adequadas durante esse transporte, manejar adequadamente o animal, e caso ele venha a ter alguma coisa pós-viagem, nós tratamos esse problema, tá? Tem as proteções de membros e de corpo em geral, ou seja, membros e cauda. Existem as mantas, mas normalmente as mantas são quentes para o transporte, não se coloca. Existem as proteções de membro, eu já mostro para vocês fotos disso, para proteger que o animal se machuque, dê coices e acabe se machucando. E proteção de cauda, muitos animais gostam de encostar, aqueles animais chamados encostadores, que eles viajam sentados, e isso vai estragando, ele chega com aquele sabugo da cauda, a cola da cauda toda arrepiada, e o proprietário, o equitador, fica sempre muito bravo, tá? E lógico, eu tenho que pensar na alimentação desse animal, se necessário. Se eu vou fazer uma viagem de 1 hora entre hípicas, não tem que alimentar esse animal durante a viagem. Agora, muitas vezes já trouxe animais da Bahia, ou seja, lá de Santa Cruz Cabralha, que tem áreas que a gente acompanha lá, e o animal tem que vir para São Paulo, demora 2 dias e meio, 3 dias de caminhão. Gente, eu preciso alimentar este cavalo, logicamente. E para alimentá-lo, eu preciso pensar em levar um volumoso. Normalmente, nós não fornecemos concentrado durante a viagem. Por quê? Inibindo o animal se locomover nesse período, logicamente, ele está mais predisposto a ter abdômen agudo, a ter problema de cólica. Então, o ideal seria realmente, simplesmente fornecer volumoso. A digestibilidade é melhor, ele é um herbívoro por natureza. Então, normalmente, a gente leva feno de alfafa, qualquer tipo de feno de boa qualidade para ele ir se alimentando, né? E água, se a viagem for longa, desculpem, se a viagem for longa, mais de 3 ou 4 horas, nós precisamos começar a pensar em fornecer água. Sim, estacionar esse caminhão, e se for longa, assim, muitas vezes o motorista precisa parar, ele mesmo precisa ir ao banheiro, ele precisa se alimentar, e daí sim nós fornecemos água para este animal. Viagens com tempo menor do que isso não é necessário. Viagens com tempo maior do que 3 a 4 horas, nós precisamos pensar em fornecer água também para esses animais. Tudo bem? Só para mostrar para vocês alguns tipos de proteção para o animal. Na foto esquerda acima, tem uma capa também no animal. Essa capa, logicamente, pode se tirar. O ideal é que não se coloque essa capa até para não esquentar demais, mas ele tem as proteções de membro. Vejam vocês que ele tem as proteções até carpo, até tarso, ou seja, de membro, terço do membro aí para baixo, que é onde normalmente eles movimentam frequentemente, podem se alcançar, ele mesmo se traumatizar, pode dar um coice e pode machucar. E no de baixo, vejam que tem um outro tipo de proteção, muito parecido até, mas uma proteção vermelha, e aqui era mais para mostrar na foto, da direita abaixo, a proteção de cauda, que é uma proteção que vai com uma amarra no pescoço, e tem ali protegendo a cauda, e logicamente aqui deve ser um cavalo de princesa, vejam o cabresto do animal todo colorido, parece um arco-íris, ela deve achar que esse é o unicórnio dela, mas de qualquer maneira tem aí uma proteção sobre o animal. Uma coisa eu posso adiantar para vocês, sempre nós colocamos esse tipo de proteção? Não. Nós só podemos colocar esse tipo de proteção se realmente o animal estiver acostumado com esse tipo de proteção. Porque aquele animal jovem, que nunca viu uma proteção como essa, você vai querer colocar só no dia que ele vai embarcar no caminhão, no avião, ele vai se matar, ele vai estranhar isso. Por isso, isso tem que ser experimentado no cavalo previamente. Tem uma pergunta já aí no chat, perguntando se liga de descanso ajuda. A liga de descanso pode ser muito boa também para proteger, se o animal estiver acostumado na utilização dela. Qual é o meu medo? Liga de descanso, se colocar, não deixe só com o velcro natural dela. Passem fitas de esparadrapo ou de fita, de silver tape, por exemplo, sobre esse velcro, para a fita não cair. Para essa liga de descanso não abrir e cair. Porque o que acontece, às vezes, numa viagem longa, o animal começa a se movimentar, essa liga se solta, ele começa a pisar em cima. Eu já vi o animal ficar com meia liga no membro, começar a pisar em cima da liga, aquilo faz um garrote no membro, ele chega com o membro completamente edemaciado, porque fez um garrote, porque caiu metade da liga, e ele ficou pisando com outro membro, isso foi esticando ali na pata do animal. Ou seja, é melhor viajar sem nada? Eu, particularmente hoje, acho que sim. Ah, mas o animal de alto valor compete mundo afora e está acostumado com essas proteções. Coloque e vamos observar. Porque durante a viagem eu preciso ver se está tudo bem. Porque se coloca esse monte de proteção
e ninguém olha, durante a viagem ele pode, inclusive, se autotraumatizar com a presença disso. Isso escorrega, ele começa a pisar em cima, ele se incomoda, ele começa a dar coice. Então, essas proteções são para animais que estão acostumados a utilizar e nós devemos, durante a viagem, sempre verificar se está tudo bem. Como fazer esse transporte? Gente, existem uma variedade enorme. Eu poderia ficar aqui 2 horas mostrando foto para vocês de diferentes trailers, diferentes caminhões que podem transportar os animais. Lógico que esse é um caminhão ideal. O cara estaciona, inclusive quando ele tem que descansar, ele tem aí essa expansão que existe na carroceria para o próprio quarto do motorista que ali estará, ou de alguém que está acompanhando os animais. Esse é um caminhão que ele é refrigerado no seu interior, ele tem ar-condicionado, inclusive, para os animais, então é um caminhão de alta qualidade. Tem outros tipos, e no Brasil nós temos caminhões de média qualidade, como esse na foto acima, é um caminhão bom, para viagens curtas não há problema. O que mais importa para a gente, para nos preocuparmos, é como esses animais estarão apoiados durante essa viagem, que posição eles seguem nessa viagem, eu já vou mostrar para vocês. E abaixo um caminhão de transporte equino também no Canadá, são caminhões fabulosos, todos com ar-condicionado, tanto para o motorista como para os animais, com câmera interna de vídeo, que o próprio motorista consegue enxergar os animais lá atrás, se alguma coisa está acontecendo, mas, logicamente, a gente deve utilizar o transporte que nós tenhamos em mão, a possibilidade que nós tenhamos no nosso território. Lá fora é muito comum nós vermos esses transportes também de 1 ou 2 animais, pequenos furgões. No Brasil, eu vi uma vez e nunca mais vi, essa foto acima à esquerda, são pequenos furgões para transporte de 1 ou 2 cavalos, esse no meio do furgão, que é bastante bom, e atrás tem todo um espaço para levar os componentes adjacentes, aí, como sela, manta, todo o material do animal, e é para viagens mais curtas, logicamente. O único porém aqui, já fica a dica, o cavalo está na mesma direção que o motorista. Ou seja, o cavalo vai de lado dentro desse trailer azul, nessa foto esquerda acima. Se ele está olhando para o motorista, existe um problema. Numa freada brusca, ele mete a cabeça nessa divisória, o que não é muito bom. Então tem que tomar cuidado, sempre uma viagem curta e sempre uma viagem cautelosa, a baixa velocidade. E existe até os caminhões chamados caminhões boiadeiro, como esse abaixo, aí são os caminhões de transportar boi, que o pessoal acaba recobrindo com uma lona, jogam os cavalos ali dentro e vão embora. Para cavalo atleta, dificilmente a gente faz isso, mas existem muitos equitadores, proprietários que acabam utilizando esse meio de transporte por ser mais barato, mais fácil, cabem mais animais, eu não acho muito adequado. O que eu queria mostrar para vocês é isso. Como é que deve ser a posição do cavalo no transporte rodoviário? O que a gente chama de espinha de peixe. Vejam vocês que eles estão lateralizados, angulados em relação à posição do motorista. O caminhão está, olhando nessa foto aqui à esquerda acima, o caminhão está nesta visão, estou olhando como se eu estivesse de costas para a cabine, olhando para o fundo do caminhão. Numa freada brusca, ele apoia o corpo dele e se mantém em pé. Numa aceleração brusca, ele também consegue se manter em pé. Então, eu acho que esse espinha de peixe lateral é melhor do que aquele que vai de frente para o caminhoneiro. Como esse abaixo também, é só para mostrar um outro tipo de divisória, elas podem ser metálicas, podem ser de madeira, sempre acolchoadas. Então, existem caminhões para 3, para 6, para 9, para 12, eu já vi caminhões para 15 cavalos. Depende da necessidade do proprietário, depende da possibilidade que nós temos de transportar esses animais conjuntamente. E daí, falando um pouco de transporte aéreo, aqui a coisa muda, porque, logicamente, eu estou falando de uma velocidade maior, de um tipo de transporte diferente, de um container onde eu vou colocar esses animais de forma totalmente diferenciada para poder ser transportado. Em relação ao preparo aéreo, não muda muito do preparo rodoviário. Ou seja, eu tenho que fazer a adaptação desse animal para esse transporte. Esse é um transporte que requer para um animal que nunca viajou. Eu tinha uma propriedade que eu fazia o acompanhamento, já não faço mais, mas fiquei lá durante 20 anos acompanhando a mesma propriedade. Eles exportavam muitos animais, e como a exportação era muito de animais jovens, que nunca tinham viajado, nós construímos na propriedade, à mercê do proprietário que aceitou a sugestão, um container muito parecido com esse que está na foto, para mimetizar o voo do avião. Então, a gente começava a treinar os potros previamente, um mês antes da viagem, colocá-los dentro e deixá-los eles lá 1,
depois 2 horas, 3 horas, para ele se acostumar preso ali. E esses animais eram muito fáceis, eles eram fáceis de embarcar, porque eles já conheciam o tipo de transporte. O grande problema é colocar um animal jovem dentro de um container desse, sem nunca ter viajado, sem nunca ter entrado, isso às vezes gera um certo desconforto, estresse para o animal. Então, essa adaptação pré-viagem, às vezes, pode ser importante, num espaço apertado, num local mais confinado. Muita gente gosta de amarrar o animal na própria baia e deixá-lo amarrado por 2, 3 horas para se acostumar, porque às vezes a viagem aérea dura 8, 10. Quando eu fui com os animais daqui Brasília de adestramento para a Olimpíada na China em 2008, já faz bastante tempo sim, nós demoramos 27 horas para desembarcar os animais lá. Entre um voo que saiu do Brasil, fez uma escala em Dakar, uma escala só mecânica para abastecimento, depois uma escala em Frankfurt para descanso, troca da tripulação e alimentação nossa, e continuamos com a viagem até a China. Foram 27 horas entre tudo isso, é um estresse enorme para o animal. E daí, então, tem que pensar na alimentação desses animais, durante a viagem também. Da mesma maneira, não fornecemos concentrado. O ideal é fornecer sempre volumoso. A alimentação quando vai viajar de avião, eu tenho uma preocupação maior, porque eu não posso ter uma cólica dentro do avião, porque vai ser difícil manejar esse animal. Então, previamente ao embarque aéreo, normalmente eu diminuo a quantidade de concentrado fornecida para esse animal, 2, 3 dias antes, a gente vai diminuindo a quantidade de concentrado, aumentando a de volumoso, e ele vai viajar comendo só volumoso. As proteções, vejam que se esse animal da foto está entrando num container da Lufthansa, justamente para poder ser transportado por transporte aéreo, e com proteção. Veja que ele está com liga de descanso, inclusive. Pode viajar assim, se ele estiver acostumado. Agora, cuidado, olhem durante a viagem, para eles não se autotraumatizarem com essa liga caindo, e não fazer um garrote no membro, que não vai ser legal. Eu prefiro, sinceramente, atualmente, viajar sem nenhum tipo de proteção, tá? Mas tem muita gente que é contra. O animal pode se traumatizar, se machucar? Pode, mas aí depende do acompanhamento, tá? E medicação profilática, a mesma coisa do transporte rodoviário. Eu não faço nada antes, eu os acompanho durante a viagem, ou para animais muito nervosos, a gente pode simplesmente sedar esse animal no pré-embarque, ou tem alguns animais que previamente a gente vai utilizando de agentes calmantes, que vão deixando ele mais tranquilos para esse dia da viagem. Só para mostrar para vocês, o animal embarcando, logicamente sem proteção nos membros posteriores, para evitar que ele estranhe e decoice, mas nos anteriores com proteção, é outra maneira de embarcar, levando para dentro de um container. Esse é um box container, que nós chamamos, que cabem 3 cavalos adultos, é o padrão de utilização para as viagens aéreas internacionais. E qual é o momento mais crítico do embarque? Porque, gente, voar, se deixar lá, vou falar isso para vocês, uma temperatura mais baixa, eles vão dormindo, vão comendo, está tudo bem. Mas o problema é embarque e desembarque. Na foto abaixo, vocês estão vendo um 747 da Atlas Air, um 747-500, um avião bastante grande, que cabe em 280 mil quilos de carga. Então, várias coisas, eu já viajei, tinha trator, tinha carro junto, tem aspargo que embarca no Chile, tem fruta, tem manga do Peru, embarca um monte de coisa junto, e os cavalos vão nesses contêineres fechados. Hoje é obrigatório viajar em contêiner fechado para 3 animais. O maior problema é subir no lauder. Esse lauder é esse elevador que põe já, os animais já estão dentro do box, eu vou subir com eles até a altura desta porta para eles adentrarem o avião. Este é um momento de muito estresse para os animais. Eles ficam nervosos com essa história de subir a altura. O barulho desse lauder é bastante grande. O avião está com o upper deck, que a gente chama que é o motor de cauda dele ligado para manter já a refrigeração deste avião. Lógico que essas turbinas de asa para voar estão desligadas, só são ligadas depois que o avião fecha. Então, este é um momento crítico, e a gente tem que acompanhar. Ceda ou não ceda? Eu não cedo. Eu cedo se necessário. Existem acompanhantes de cavalos que cedam todos os animais, achando que isso é benéfico para o animal. Não sou contra. Vários animais ficam tranquilos, aqueles que já eram ficam mais tranquilos ainda, que eram nervosos ficam tranquilos. E normalmente a sedação que eu indico, e quando eu preciso fazer eu faço, é a detomidina, que é um alfa-2 agonista, que ele não dá muita queda de pressão,
ele vai dar para mim aí um conforto de 2, 3 horas de sedação, numa dose baixa, a dose que a gente utiliza é essa que está aí, 0,02 a 0,04 miligramas por quilo. Isso pode ser aplicado intravenoso ou intramuscular, no pré-embarque, mas eu faço em animais que tenham uma tensão muito grande, que fiquem nervosos, só para acalmar no início de viagem. Então, aí está mostrando para vocês, ó, o loader já sobe aí com 2 containers, tem 3 cavalos em cada um desses containers. A saber, os cavalos, normalmente, eles são os últimos a serem embarcados, os primeiros a serem desembarcados. Então, o cargueiro já está repleto de carga, já foi completamente carregado. A última coisa é pôr os cavalos, para não ter problema, fecha essa porta de acesso. Esse é um 747-400, que é de uma empresa africana, e daí eu posso fechar essa porta, começar logo o voo, e quando chegar, os primeiros a saírem são os cavalos. Até porque, se precisar tirá-los rápido, eles estão perto da porta. Normalmente, a gente não permite que eles sejam colocados em meio à carga para não ter problema, tá? A cipromazina, uma pergunta do chat aí que o Fernando me passou, a cipromazina normalmente eu não utilizo, ela é muito hipotensiva, ela faz vasodilatação periférica, eu não gosto, o animal fica muitas vezes hipotenso e com a subida, com muitas vezes a decolagem, ele pode cair, eu não gosto, eu não faço. E a xilazina pode ser feita, não acho que tenha muito problema, a xilazina também potencialmente é um bom sedativo, acho que ela é mais miorrelaxante, o animal tem uma tendência, dependendo da dose, a não manter a estação, lógico, utilizando doses baixas, hoje se utiliza a xilazina para se fazer várias coisas, aí, inclusive tratamentos odontológicos, tal, é bastante boa, mas para viajar eu ainda prefiro a detomidina, tá? Bom, e daí durante o voo, qual é a nossa preocupação? E vejam que aqui já é dentro do avião, essa foto mostra o container, tem ali o feno pendurado, dá para vocês enxergarem. Nem garanhões vão ser dados, é a pergunta. Normalmente, nós não embarcamos garanhões no mesmo container, no mesmo pallet de éguas ou de outros garanhões, para justamente não ter nenhuma briga, eles não se estranharem. Agora, se é um garanhão que ele é muito arredio, e não adianta, eu vou ter que embarcar com égua junto, não tenho como movimentar isso, porque vamos lá, eu tenho vários animais para embarcar, tenho éguas, tenho garanhões, eu separo. Não, vai ter que embarcar junto. Eu vou de 3, tem um garanhão e tem 2 éguas. Gente, vamos sedar esse garanhão? Pode se proteger sedando os garanhões, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu prefiro antes de sedar esse garanhão, eu emplasto as narinas do cavalo com Vic Vaporub. Emplasto de Vic Vaporub, para ele perder a capacidade olfativa. Muitas vezes ele se põe mais tranquilo durante a viagem. E existem nesses containers a divisória de cabeça. Muitas vezes ele não vê quem está ao lado. Então, não sentindo o odor e não vendo quem está ao lado, muitas vezes ele se põe tranquilo. Mas, se for necessário, a gente tem que sedar, tá? Durante o voo, lógico, eu vou ter que manter a hidratação. Normalmente, a mesma fórmula que eu dei para vocês no transporte rodoviário, a cada 3 ou 4 horas a gente deve fornecer água para esses animais. Oferecer não quer dizer que eles vão beber. Já vou falar um pouco mais disso. Então, voltamos aqui. A pergunta era se a gente faz repiques na sedação só se for necessário. Muito necessário. Não dá para ficar repetindo mesmo sedativo, anestésico. A gente pode ter efeitos colaterais ruins disso. Então, a gente não fica repicando. Muitas vezes o animal ele acaba se acostumando aí com o transporte. Numa primeira sedação de 2, 3 horas, o restante ele vai bem. Então, normalmente, a gente acaba não repetindo. Deixa eu falar um pouco para vocês desses itens. Hidratação. Logicamente, eles estarão perante um ar-condicionado potente. Dentro do avião existe a pressurização, que já depende da inserção de ar externo para dentro do avião, para manter uma pressurização confortável, para nós não sentirmos os efeitos gravitacionais dessa viagem, nem os cavalos, então preciso manter pressurização, e o ar-condicionado também. Com isso, existe o ressecamento de mucosas. Como nós, para quem já ficou horas dentro do avião, começa a sangrar, o nariz incomoda, quando fica ruim. Sim, porque existe um ressecamento de mucosas. Então, a gente deve manter a hidratação desses animais fornecendo água rotineiramente para eles a cada 3 ou 4 horas. Qual é o problema? Às vezes, a condição de estresse e o ressecamento excessivo leva a uma perda da sede. Muitos cavalos viajam 10, 15 horas e não querem beber água. É um problema. Este animal, ao chegar no ponto de destino, nós devemos informar
sobre o que aconteceu durante a viagem, para quem vai recebê-lo, ou nós mesmos devemos intervir para, se necessário, inclusive, fazer uma fluidoterapia nesse animal, porque é muito tempo sem beber água. A grande maioria que viaja frequentemente, os atletas em potencial, que estão acostumados, eles bebem água tranquilamente, tá? E, logicamente, manter a alimentação para manter essa fisiologia digestória, para manter a tranquilidade dos animais. Nós fornecemos feno, o feno fica à vontade para os animais ali à frente. Nós levamos outros fardos de feno para preencher novamente essas redinhas, para eles poderem se alimentar. Isso é um problema, porque está à frente dele, está inalando também muitas vezes sujidade, mas eu não tenho outro caminho senão fornecer alimento. Saibam vocês que hoje a gente come no avião barrinha de chocolate, barrinha de cereal, água, quando muito, né? E as empresas não fornecem mais refeições. Quando nós começamos a voar, no passado longínquo, as empresas aéreas perceberam que a condição de estresse das pessoas era enorme dentro do avião. Uma das maneiras de fazer com que as pessoas se distraiam, fornecer comida. Enquanto você come, você se distrai, e daí então você fica menos estressado. Vejam vocês que nós, nesse afastamento social que estamos passando, a gente a toda hora vai para a geladeira se distrair, porque está preso dentro de casa e acha que está com fome. Para os cavalos, igual. A gente fornece alimento para eles se distraírem. Não precisaria, mas o cavalo, ele é um comedor frequente, né? O cavalo, ele é um animal que se alimenta frequentemente. Se deixar ele a pasto, ele vai comer a todo tempo. Então, ele ir mastigando o alimento, manter essa fisiologia digestória é bastante importante, é bom que nós façamos isso, e ele fica mais tranquilo com isso, tá? Em relação à temperatura, eu gosto de frio. Eu odeio frio, eu pessoa, tá? Então eu já levo casaco, levo blusa, mas eu gosto de frio para os cavalos. Por quê? Conforto térmico para o cavalo, os cavalos ficam melhores fisiologicamente em temperaturas entre 16 e 18 graus centígrados. Você entra no avião, o cara vai perguntar para você que temperatura você quer em Fahrenheit, porque o linguajar em inglês normalmente é a língua utilizada, e eles perguntam em Fahrenheit. Vocês podem dizer entre 59 a 64 Fahrenheit. Mas hoje tem aplicativos aí no celular que você consegue fazer essa conversão. A temperatura de conforto para o cavalo é essa, 16 a 18 graus. É frio já para a gente, tá? Mas é o ideal, porque eles vão dormindo, eles vão tranquilos. Quando essa temperatura começa a ficar perto dos 25, 24 graus, calor, já eles se incomodam, eles começam a cavar, eles ficam incomodados. Isso é muito ruim. Então, eu peço temperaturas baixas mesmo, tudo bem? É menor, é melhor. E mais do que isso, sem muito calor, a desidratação fica diminuída também. Eu tenho menor perda hídrica dos animais com essa temperatura mais baixa. Bom, o que levar nesse voo? Se eu preciso acompanhá-lo, se eu preciso, logicamente, alimentá-lo, se eu preciso dar água para ele, água limpa, balde. Tem um balde no chão nessa foto aí. Nós levamos em galões água limpa para poder ir trocando, oferecendo para esse animal. As redinhas de feno, já repletas de feno desde a saída, mas mais fardos de feno para durante o voo, se precisar ofertar mais para esse animal. E como veterinário, eu aviso a tripulação que eu tenho minha caixa de emergência, que tem lá sedativo, analgésico, um corticoide para uma emergência, uma sonda nasogástrica, um antihemorrágico. Tem veterinários que levam uma farmácia junto. Isso hoje é um problema, porque na maioria dos voos por segurança nós temos que nós temos que ter uma lista autorizada desses medicamentos que nós vamos utilizar, carregar conosco, e eu tenho que dar esta caixa para o piloto. O piloto é o dono do avião. É ele que manda, fica na mão dele. Se eu precisar, eu tenho que pedir para ele, tem que indicar o que eu vou utilizar. Por segurança aérea, hoje isso é feito assim. Lógico, eu já viajei muitas vezes eu chego lá, o piloto já viajou comigo 10 vezes e fala, se vira, vocês já sabem onde comer, onde dormir, seus medicamentos eu não quero nem ver. Mas, normalmente, as empresas aéreas capacitam a gente para a gente entregar isso previamente para o piloto. Caixa cirúrgica eu levava no passado, não é mais permitido, nós não temos autorização, são instrumentos metálicos, você não passa no raio-x do aeroporto com isso, não consegue embarcar com isso, então eu perdi algumas caixas cirúrgicas ficando nos aeroportos aí, porque eu não podia embarcar com elas. E se acontecer alguma coisa que eu precise de um instrumento cirúrgico, reza, porque não vai ter muito o que fazer. Lógico, existem os descartáveis, por exemplo, as pistolas para se fazer rafia, né, para ponto, por agrafe, metálico descartável, essas a gente ainda consegue burlar
e levar junto para se tiver uma lesão grande, se tiver um corte, você possa rapidamente ali realizar uma intervenção, mas, graças a Deus, eu nunca tive problemas como esse, então estou até deixando de utilizar. E máquina fotográfica é sempre bem-vindo para registrar, pode ser o celular, mas como o celular vai ter que estar desligado, ou pelo menos no modo avião, vocês podem sim ficar fazendo lives dentro do avião, podem ficar filmando, fotografando para mostrar para os amigos. Eu gosto de foto e eu posso mostrar para vocês o sobrevoo sobre o Aconcagua, quando nós estávamos indo com os animais para os Estados Unidos. Normalmente a rota é Viracopos, Chile, Aeroporto Internacional de Miami, e quando a gente faz voo diurno sobre a Cordilheira dos Andes, muitas vezes dá para ver essa vista linda aí, só por isso eu acho que a máquina fotográfica é bem-vinda para a gente levar, não tem nada a ver com o animal, mas é legal registrar. Bom, e logicamente, o mais importante de tudo isso é que a gente mantenha a saúde dos animais. Como eu disse para vocês, os animais chegam para uma competição que deve ser logo, dificilmente as grandes competições hoje permitem que os animais sejam alocados muito tempo previamente. Nas Olimpíadas, como essa é a Olimpíada da China de 2008, nós chegamos lá apenas uma semana antes da competição, não tinha espaço, porque vão se trocando as equipes, primeiro vai a equipe de salto, depois vai de adestramento, depois vão os animais de milha de rédeas, enfim, e os animais de enduro, vão se trocando os animais que são instalados no alojamento que eles têm, então eles não permitem que a gente vá lá e fique um mês antes instalado, não tem como, então tem que fazer uma viagem que ela seja o mais tranquila possível para esse animal chegar em condições de participar desta prova, com saúde. Então, tudo isso depende de todo o cuidado que eu estou mostrando para vocês do pré-transporte, do transtransporte e do pós-embarque, logicamente, porque nós temos que cuidar da sanidade desses animais. É uma vigília constante? Logicamente, tem que olhar para esse animal a viagem inteira. Dá para tirar um cochilo? Dá para comer? Dá, mas eu tenho que ficar em vigília com esse animal. Onde manejar, dentro ou fora? Vou mostrar para vocês, só para vocês conhecerem. Tem uma pergunta aí, como manejar esse animal. Nós não podemos tirar ele do container durante a viagem, não sei se eu entendi a pergunta, mas vejam se eu vou responder. Só para mostrar aviões que hoje nós voamos frequentemente, a foto acima é um 747-500, é o Jumbo, que são aviões cargueiros muito utilizados, tem entrada tanto pelo bico dele, como portas laterais, é o avião mais utilizado para carga por algumas empresas americanas. O de baixo é de uma empresa chilena, que faz o transporte aéreo também de muitas cargas. Esse é um outro avião, MD-11, um avião que cabe muita carga e tem uma autonomia de voo bastante longa também, bastante boa, ele é mais econômico esse avião, e também dá para a gente viajar nele. Só para mostrar, na foto de cima, o que não se faz mais, veja que isso é Varig Log. A Varig é uma empresa que foi uma empresa brasileira que faliu, inclusive, há muito tempo, mas era uma empresa que, inclusive, fazia transporte de equinos para a gente em container meio aberto, assim. Isso é um perigo. Eu tive cavalos tentando pular esse container, era um perigo enorme, hoje é proibido. Os containers são fechados como a foto de baixo, são 3 animais por container. O preço é um só. Posso viajar com um animal só no container? Pode, mas ao invés de você pagar $10 mil para ir para os Estados Unidos por cada animal, você vai ter que pagar os $30 mil para viajar com um animal só. Então isso fica muito caro. Então, a gente acabou otimizando a viagem, colocando 3 animais. Os containers são forrados, eles são de borracha no piso. Veja que essa foto de cima, o container está preparado para receber 2 animais. Essas divisórias são escamoteáveis. Nós abrimos mais o espaço, eram 2 garanhões, 2 animais importantes. Então, se paga para viajar 2 animais sozinhos ali, todo emborrachado. Põe maravilha no chão, porque durante a viagem ele urina, ele defeca, e ali vai ficar. E isso vai nesse box fechado, como mostra a foto de baixo, que já dá para ver que tem uma porta de acesso. Eu tenho uma porta de acesso que eu posso entrar nesse container. Tem uma passagenzinha à frente que eu consigo fornecer água, dar alimento, olhar o animal, eu consigo chegar até eles. Na foto acima, já dentro do container, o trator levando para perto do avião para poder embarcar. Na foto de baixo, vocês estão vendo aí, eram 12 containers para embarcar uma tropa enorme de animais, exatamente isso. Nós tínhamos aí 36 cavalos embarcando no mesmo voo. Nós éramos em 3 veterinários para acompanhar esses animais. Aqui já subindo no loader, estão vendo que está chegando aí dentro do avião. O avião tem um espaço bastante grande para conter esse box dos animais aí. Eles têm o lado certo para ficar, porque vejam que
num ápice aí ao esquerdo, o lado esquerdo desse container ele é pontiagudo, não pode encostar na lateral, do lado direito ele é em ângulo, justamente porque esse é um container que eu sei que está entrando para ficar do lado direito do avião, já é a posição onde ele está aí. Muitas vezes ele vai percorrer para frente do avião, porque só tinha os cavalos para embarcar. Normalmente, essa foto ficou mais fácil de entender, mas normalmente isso já está cheio de carga e eles entram e ficam nessa posição. E aí é dentro do container, dá para a gente ver dentro do container como o cavalo fica, ele fica ali em pé, bem acondicionado, bem protegido, vários animais, e veja a porta, abaixo à direita, a porta que eu tenho acesso, onde fica o feno, a água, que a gente possa alimentar o animal, ver se está tudo bem com eles. E a pergunta é se tem limite de acompanhante por animais. Sim, por regra internacional, um acompanhante para, no máximo, 6 cavalos. Isso é uma regra internacional. Eu já viajei sozinho com 9 animais. Aí depende da concessão da empresa aérea, depende do gasto que vai ter com esses animais, qual é a permissão que a empresa nos concede, mas normalmente um acompanhante para cada 6 animais é o que se faz. Eu falei para vocês que nós viajamos com 36 animais em 3 veterinários, ou seja, cada um cuidou de 12. E nem é essa a divisão, né? Nós nos ajudávamos dentro do voo para poder dar água para todo mundo, alimentar todo mundo, ver se estava tudo bem, mas isso faz muito tempo. Hoje, atualmente, não se viaja com tantos animais assim, e normalmente precisam de mais acompanhantes, justamente para não incorrer sobre problema. Por que não dá para encher de acompanhantes dentro do avião? Porque tem limite nas cadeiras, porque dentro do avião, o que acontece? Essa foto aqui, ó. À direita embaixo, vocês estão vendo a escadinha que me dá acesso no 747 ao acesso acima, onde é a cabine dos pilotos, e onde tem essas cadeiras de costas para a cabine aí. Vocês estão vendo à esquerda, a foto acima à esquerda, uma poltrona onde estão minhas coisas ali, minha mochila está onde eu posso sentar, posso estendê-la para descansar, posso ficar, mas eu tenho a escada de acesso, que eu desço e vou até o container durante o voo para poder manejar esses animais. Decolagem e pouso, sempre cinto afivelado, sentado na cadeira, os animais ficam sozinhos, e imediatamente depois que já entrou em voo de cruzeiro, o piloto apaga lá o aviso do cinto de segurança atado, e ele já sabe que que eu posso descer, mas eu sempre aviso o piloto. Existem pilotos que requerem que você desça com o torpedo de oxigênio, inclusive, pendurado às costas, isso tem no avião disponível, e uma máscara, porque se algo acontecer e você está lá embaixo na carga com os animais, você não tem como respirar e você precisa dessa máscara de oxigênio. Então tem um acesso por escada, esse é um tipo de avião, por uma poltrona a gente possa sentar, cabines de aviões para vocês olharem. Estão me perguntando do custo total para transportar, média, Brasil e Estados Unidos, para ir para os Estados Unidos com os animais. Custa $30 mil por 3 animais, por um container para 3 animais. Tá? Ir para a Europa, isso sobe um pouco mais, 12, 13 mil dólares para ir para a Europa, é o valor por animal. 10 a 13 mil dólares é o valor que você paga por animal nesta viagem. Tá? Só para mostrar para vocês a cabine da esquerda, é a cabine do 747, um avião que já está bem mais digitalizado do que a gente vê nesse painel, aí tem muito botão ainda, mas a gente pode sentar na cabine, a gente decola e pousa ali, muitos pilotos autorizam isso, é bem bacana decolar e pousar. Daí a foto da direita abaixo é o MD-11, que é um avião muito mais digital, tem piloto que odeia, mas é um avião bastante seguro também, que a gente muitas vezes viaja. E olha só para vocês verem como o container está lá perto da porta, existem outras cargas, desculpa, existem outras cargas também juntas aí no avião, mas eu tenho acesso correndo paralelamente no corredorzinho aí deste avião e chego até o container, daí eu tenho essa porta de acesso que eu vejo à direita embaixo, onde eu posso acessar esses animais para poder alimentá-los. E já indo para a nossa finalização, depois se tiverem mais perguntas ainda dá tempo, isso é só para mostrar para vocês a quarentena do Aeroporto Internacional de Miami, proibido tirar fotos, é muito difícil ter uma foto como essa, mas esse é o pavilhão de quarentenário do aeroporto de Miami, um grande porto de entrada para o mercado americano, para o território americano. Existe um corredor de entrada, um corredor de saída. Hoje eles conseguem isolar aí cerca de 120 animais de uma vez só, colocando nestes espaços que aí estão. E também, isso na Europa, o grande porto de entrada é em Frankfurt, no aeroporto de Frankfurt. Aquele ali era em Miami, o que eu mostrei anteriormente, nos Estados Unidos. Esse é em Frankfurt, na Alemanha, que é um grande porto de entrada e de saída de animais.
Tem na Holanda também aeroporto que recebe frequentemente, mas o que a gente mais utiliza é esse Frankfurt Animal Lounge, aí, que eles transportam animais das mais diferentes espécies, e é aí que a gente fica, e para eu ter acesso aos animais nesse local, normalmente com EPI, vocês vão ver uma foto à frente, com roupa própria. Isso só para mostrar para vocês o cuidado que se tem no embarque desses animais atletas. Isso aqui é o embarque dos animais da Europa para o Brasil, na Olimpíada do Rio 2016. Dá para vocês lerem Piden, que a Piden Stock é a empresa aduaneira que mais faz transporte aéreo na Europa, né, para outros países aí. Então, são os animais embarcando para vir para a Olimpíada, várias pessoas conjuntamente manejando esse momento, que é um momento crítico, é um momento preocupante, mas e que nós temos que tomar muito cuidado, porque os animais são extremamente valiosos. E só para mostrar para vocês, para a gente finalizar, isso para entrar no Animal Lounge ali de Frankfurt, a gente tem que usar esses EPI, são as roupas próprias para isso, uma roupa descartável, mas de isolamento, logicamente, na tentativa de inibir qualquer transmissão de doença infecto-contagiosa. Eu estou sem a máscara, mas normalmente eles requerem também que se coloque máscara, são as mesmas roupas que os médicos usam hoje por conta do Covid-19 aí que causou essa pandemia. Era isso mais ou menos que eu queria contar para vocês, passar sobre o transporte desses animais. Ainda tenho uns minutinhos para algumas dúvidas, queria ficar à disposição para o que vocês queiram saber por enquanto. Bom, primeiro, obrigado, Neymar, pela palestra aí, por todo esse conhecimento. A gente sabe da sua experiência aí no transporte aéreo e também no terrestre aí, com esses animais importantes. Eu tenho uma pergunta aqui que tinham feito antecipadamente para a gente, que era qual que é o pré-requisito para o acompanhante e quem escolhe quem vai... Vamos lá. Deixa eu até ver se eu abro o meu vídeo assim vocês podem me ver. Não sei se dá para vocês me verem aí, acho que fica melhor. Quem escolhe o acompanhante? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim. Tá. Quem escolhe? Normalmente, quem requer o acompanhante é o proprietário. Então, o proprietário fala, olha, eu quero que tal pessoa acompanhe os animais. Isso pode ser um requerimento do proprietário, mas, para ser o acompanhante desses animais, para ser um groom, você precisa ser capacitado para isso. Hoje, a maioria das empresas pede para que você faça um curso prévio de capacitação em emergência aérea, em condições de voo, em situações de crise dentro do avião, o que você deve fazer, e você faz uma prova para conhecer sobre a aeronave, sobre o voo, sobre a posição do piloto, do copiloto, que você pode, que você não pode. Com esses cursos, que são validados anualmente, você pode, muitas vezes, voar. E as empresas aduaneiras, muitas vezes, contratam esses grooms, essas pessoas que são capacitadas para isso, requerendo que você viaje. Eu já viajei com animais de clientes, eu já viajei com animais que não eram de clientes, que a empresa aduaneira acabou entrando em contato, falando, olha, temos um embarque, você quer ir? Você pode ir? Vamos lá. Hoje, todas as empresas aéreas requerem cursos. Você deve ser médico veterinário, formado. Algumas empresas pedem 5 anos de experiência com manuseio de equinos antes de você fazer a prova de capacitação e poder participar dessas viagens. Legal. Acho que tem mais pergunta aí, no chat. Você está vendo ou não? Não, eu não abri o chat, Fernando, mas posso... Eu falo aqui. Onde podemos fazer esses cursos? Como que a gente faz para ir atrás disso? Então, o contato sempre é com as empresas aduaneiras. A empresa aduaneira que oferta o seu nome, indica o seu nome, e você faz esses cursos aí. Então, a gente tem algumas empresas aduaneiras aqui no Brasil que trabalham com isso, e quando precisam de pessoas novas para fazer esse tipo de embarque, eles requeram que você faça esse curso. E pode ser o caminho inverso. Às vezes você atende um animal, você quer acompanhar o animal, você chega para a empresa aduaneira e fala, olha, nós vamos exportar esse animal, mas eu vou junto. Aí a empresa contacta as empresas aéreas para fornecer o curso. Os cursos hoje normalmente são online, são bastante rápidos, você faz uma prova online também para se capacitar, tá? Então, precisa desse meeting aí, precisa desse trabalho conjunto com as empresas aduaneiras ou com os próprios clientes, né, para fazer esse networking para poder estar disponível para viajar. Beleza. O Jader só perguntou aqui acho que era o Vic Vaporup que você passa nos Garanhões, né? Isso. Isso, então beleza. Aí teve uma pessoa aqui perguntando
uma curiosidade, para você contar alguma experiência anormal de um desses trabalhos, se já aconteceu algum incidente aí. Eu vou contar um incidente que foi o único que eu tive em 30 anos de profissão, infelizmente. Eu embarquei os animais para ir para os Estados Unidos, de Viracopos, aqui em Campinas, e o avião que nós embarcamos, quando chegou no aeroporto do Peru, teve um problema, nós pousamos com um problema mecânico já no avião, e esse avião não podia mais voar, né, por contenção de segurança. E daí nós tivemos que trocar esse avião, que era um MD-11, por um DC-10. DC-10 é um avião muito menor, que tem um espaço menor, que é mais baixo. Se não fizéssemos isso, nós ficaríamos 3 dias no aeroporto com esses animais no container, porque lá o aeroporto não tinha sequer espaço para nós soltarmos os animais. E daí, ao tentar embarcar os animais no avião bem mais apertado, um dos animais ficou muito estressado, porque ele encostava a orelha no teto do avião, que era um box de meio espaço ainda, isso faz tempo já, e ele tentou pular o box, isso dentro do avião já. E ele ficou em gangorra. Ele ficou com os membros anteriores para fora do box, os membros posteriores para dentro do box. Em gangorra, para lá e para cá, nós tivemos que manejar tudo dentro do avião para, de novo, trazer isso para fora do loader, pôr no chão, para chegar com um trator, com uma alça, para pôr ele dentro do container de novo, poder viajar. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu tenho colegas que já contaram histórias escabrosas, inclusive de óbito dentro do avião, que é muito ruim, que é muito triste, né? Mas não é para acontecer. E já teve algum caso com problemas que não deu para ser manejado dentro do avião? Se você puder contar um pouco da liderança do piloto aí, né? Num caso que possa comprometer também a integridade do avião, o que pode ser feito aí ou o que deve ser feito. Eu nunca tive nenhum ato emergencial, mas sei pelas capacitações e pelos colegas contando que muitas vezes você tem uma condição de voo que corre risco sobre os humanos que ali dentro estão, ou seja, tem um animal enlouquecido dentro do box. O animal está se batendo, está quebrando tudo, não adiantou sedar. Eu sei de animais que viraram dentro do box, perna para cima, e você não tem como desvirar esse animal. Existe um risco grande, inclusive, para a aeronave. O piloto pode requerer obrigatoriamente que você eutanasie esse animal, sacrifique esse animal. Lógico, a nossa tentativa nunca é realizar isso, a gente pede permissão para, então, sedar profundamente o animal até chegar ao ponto de destino, para daí, então, tentar manejar. Mas o piloto é soberano. E os pilotos são soberanos, eles dão a ordem, eles são diferentes entre si. Eu já tive pilotos que desce para ver o cavalo, faz carinho, quer entrar junto para ver, quer conversar. E eu já tive piloto que não quer saber. Ele chega para você e fala, tem cavalo atrás? Tem, a responsabilidade é sua, qualquer emergência me contacte, se eu sentir algo de errado, nós vamos resolver sobre a minha tutela. E ele pode requerer isso, é ordem dele, do piloto. Mas existe um bom senso pela vida animal, logicamente, os pilotos também sabem que são animais caros que ali estão, e ninguém vai tomar nenhuma decisão que seja muito ruim para o animal e para nós mesmos. Mas uma vez embarcando para um pan-americano, uma colega de trabalho, inclusive com alguns animais, teve um animal que entrou em hemorragia profusa. Começou a ter hemorragia nasal e sangue para tudo que é lado, avisou o piloto, o avião estava decolando, e daí o piloto resolveu voltar com o avião e pousar novamente para retirar este animal, que pode ser uma decisão que ele tenha. Só que a multa para o proprietário do animal foi de $70 mil, porque para o avião voltar para o aeroporto de origem, para onde ele estava decolando, eles pagam multa por hora, para pousar o avião, um cargueiro com as asas repletas de combustível para poder voar, ele teve que dispersar todo o combustível antes no mar, num sobrevoo, para daí, então, poder pousar novamente com segurança. Essa multa toda reverte para a empresa e reverte da empresa para o seguro ou para o próprio proprietário. Esse animal não tinha seguro, o proprietário teve que desbancar $70 mil de multa por conta desse animal, que ficou vivo, mas é um problema sério.